Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estarei falando sobre futebol, mais especificamente sobre apelidos dados pelas torcidas e pelos adversários para os times de futebol. Lembrando que futebol é um momento de alegria, onde deve haver confraternização, mesmo entre adversários, e os apelidos são feitos para brincadeiras e para você comemorar ao lado do seu time e para tirar uma zoação com a cara do adversário, mas não para briga, não esqueçam disso. Por isso, trago alguns apelidos dados pelos adversários e pelos torcedores dos seus times. Por isso, roda a vinheta e se liga! Inicio com o time do Flamengo, que era chamado pelos seus adversários de Urubu, sim, Urubu, de uma forma racista e preconceituosa por considerarem que o Flamengo era um time do povão, um time de favelado. E em certa partida, onde o Flamengo perdia o jogo e após jogarem Urubu dentro de campo, o Flamengo virou essa partida e terminou vitorioso. Com isso, a torcida do Flamengo adotou o Urubu como símbolo do time, chamando de Urubu agora. E também a torcida adotou o nome de Mengo. A torcida adversário, pelo outro lado, chama os flamenguistas de Globo Futebol Clube, ou seja, fazendo alusão que a Globo protege o time e a torcida do Flamengo. Agora trago a equipe do Cruzeiro, de Minas Gerais, que recebe o apelido de Raposa. Sim, Raposa. O ex-presidente Mário Grosso era considerado muito esperto e astuto pelos adversários e dessa forma recebeu o apelido de Raposa, assim como o time, por ser considerado muito esperto e astuto e dessa forma passou a ser conhecido como Raposa. Já os adversários chamam o Cruzeiro de Smurf, por considerar o uniforme do Cruzeiro azul da cor dos Smurfs e com isso o apelidaram dessa forma. A próxima equipe é o time do Corinthians, que é apelidado pela torcida como Timão, por ser considerado um time grande e muito poderoso, sendo um dos maiores times do Brasil. Mas a torcida adversária o chamam de Gambá, sim, Gambá, porque o CT do Corinthians fica localizado às margens do rio Tietê e dessa forma o cheiro que sai do rio é muito forte e impregna em todos os lugares ao seu redor. Pelo mau cheiro, a torcida e o time recebem o apelido de Gambá, ou seja, muito fedorento. Também recebe o apelido de Favelados pelos adversários. A próxima equipe é o Atlético Mineiro, que a torcida apelidou de Galo. Sim, Galo de briga, porque luta até o fim, até a morte, não desiste nunca. Já a torcida adversária chama o Atlético Mineiro de Cachorrada, pois eles falam que a torcida do Atlético briga entre eles em todos os estádios. Todos os jogos, os torcedores do Atlético brigam entre si, segundo os adversários, e dessa forma os apelidaram de Cachorrada. A próxima equipe é a equipe do Grêmio, que é conhecido pela torcida como Tricolor Gaúcho, e também recebe outro apelido, que é Imortal Tricolor, por considerar que é um time muito forte e que tem muita garra e que não desiste de nenhuma partida. E muitas vezes supera adversários que são considerados como impossíveis. Já os adversários do Grêmio chamam a torcida de pseudo-argentino, fazendo uma referência que o time é muito violento e briga muito. Com isso, eles colocam o apelido da torcida do Grêmio e dos jogadores como pseudos argentinos. A próxima equipe é o Juventude. É conhecido pela sua torcida como Papada. No campeonato municipal de 1920, onde ganhou a primeira partida da final e foi com a vantagem para a final, os adversários falavam que o Juventude tinha apenas papo e que não iria se sagrar campeão. Era muito provocado nessa época, referindo-se que eles tinham papo, falavam muito e não ganhariam o segundo jogo. Mas na final do segundo jogo deu também Juventude. E com isso a torcida apelidou o time de Papada, pois o time foi campeão. Já a torcida adversária chama o Juventude de Porcada,
pois em um campeonato em 1977, um torcedor do Caxias atirou a campo um porco vestido com a camisa do Juventude, e com isso eles apelidaram o time do Juventude e a sua torcida de Porcada. A próxima equipe é o Náutico. Sim, o Náutico de Pernambuco. O Náutico é conhecido pela torcida como Timbu, que é referente a uma espécie de gambá, que também é o mascote do seu clube. Já os adversários apelidam o Náutico pelo seu uniforme de Barbies e também de alvirrosas. Agora é a vez da equipe do Palmeiras, de São Paulo. O Palmeiras recebe o apelido de Verdão pela torcida, pois coloca o verde como referência do seu uniforme, e com isso a torcida foi apelidada de Verdão. Já os adversários, por outro lado, apelidaram a torcida e o time do Palmeiras como Porcos, porque 2 jogadores do Corinthians em um campeonato brasileiro faleceram durante o campeonato, e o Corinthians quis colocar outros 2 jogadores no lugar dos jogadores que haviam falecido. Todas as equipes concordaram com isso, que o Corinthians pudesse colocar outros 2 jogadores na equipe, menos a equipe do Palmeiras. Com isso, a torcida e o time do Palmeiras, por não aceitarem que o Corinthians colocasse outros 2 jogadores para não ficarem em desvantagem durante o campeonato, receberam o nome de Porcos, porque eles agiram com espírito de porco. Agora chegou a vez da equipe do Santos, que é considerado como alvinegro pela torcida, e também é chamada de peixe, mesmo o mascote do time sendo uma baleia. Um pouco estranho, não é? Já os torcedores adversários apelidaram o time do Santos de Viúvas do Pelé, pois considerarem que a equipe nunca conseguiu alcançar as glórias que tinham na época do Pelé, e que as viúvas choram até hoje. Outro apelido que eles recebem é de Sardinhas. Tá bem claro o motivo. Agora chegou a vez do São Paulo, que é conhecido pela sua torcida como Tricolor, referente às cores do seu uniforme, que são 3 cores. Também é conhecido como Soberano, que está acima de todos os outros times, que é o maior de todos. Mas, já pelo outro lado, é conhecido também como Bambi, pelos times adversários. Bambis porque em uma final do Campeonato Paulista, após a equipe soltar uma fumaça rosa no estádio, o jogador Vampeta apelidou a torcida dessa forma, Bambis. A próxima equipe é o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. O time é conhecido pela torcida como time da virada, pois em vários jogos onde eles estão perdendo, eles conseguem reverter o placar e sair vitoriosos da partida. Mas pelas torcidas adversárias, por chegar a várias finais e nunca ganhar, ele é conhecido como vice da Gama, ou seja, sabe ser vice. Chega a várias finais, mas nunca leva nenhum título. Agora chegou a vez do Ceará, que é conhecido como Vovô ou Vozão, que é referente ao mascote do time. Já pela torcida adversária, é conhecido como Come Ovo, pois em uma entrevista alguns anos atrás, um jogador do time do Ceará falou que no time só haviam ovo e arroz para comer, e isso repercutiu muito mal. Os adversários, aproveitando disso, apelidaram o clube de Come Ovo. Assim ficou conhecido o time do Ceará. A próxima equipe é o São Caetano, do ABC Paulista, que é conhecido como Azulão, pelas cores do seu uniforme serem azul e um azul predominante. Já pelos adversários, são conhecidos como Bambis do ABC e também Amarelão, pois chegam em muitas finais, mas nunca levam nenhum título. A última equipe que estarei falando é sobre o Vitória da Bahia, que recebe o apelido de Leão da Barra, apelido referente ao seu estádio se chamar Manuel Barradas. Já a torcida adversária chama o time de Vicetória, pois o time passou muitos anos sem ganhar nenhum título, sendo apenas vice. Outros adversários chamam também de Leão Sem Garras. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Espero que tenham gostado e que possam se inscrever no nosso canal, compartilhar para todos os seus amigos, pois ajude o nosso canal a crescer.
Futebol é arte, futebol é alegria. Mesmo que você não torça por algum time, com certeza você se simpatiza por algum. Então peço que compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, para que eles também possam entrar na brincadeira e conhecer os apelidos, seja a favor ou contra o seu time ou o time deles também. Por isso, agradeço a presença de cada um e vamos juntos crescer mais uma vez. Obrigado!